Eu vou pedir para minha irmã querida Carla orar para nós começarmos. Pode ser, irmã, essa voz de trovão, de libertação. Pode ser? Só você tem que abrir o seu microfone. Ah, sim. Uhum. A paz do Senhor, irmãs. Paz, querida. É um privilégio. Vamos lá. Pai querido, Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, Senhor, nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, que já está conosco, Pai. Te agradecemos, Pai, como é impressionante sentir, Pai, a Tua presença, que não há fronteiras, Pai, para o nosso Deus, Pai. Senhor, onde nós estivermos, Senhor, reunidas, o Senhor está conosco, Pai. Senhor, que o Senhor vá não só que essa palavra toque os nossos corações, abra o nosso entendimento, mas que também, Senhor, produza frutos, Senhor, de arrependimento nas nossas atitudes, Pai, que nós possamos brilhar a Tua luz, Senhor, e que o Senhor alcance, Senhor, as fronteiras, Pai. Ultrapasse as fronteiras, Senhor, desta reunião. Senhor, que nós possamos perceber, Senhor, meu Deus, que o Senhor já foi nesse momento, Senhor, lá nos lugares, Senhor, onde o Senhor precisa, onde nós clamamos para que o Senhor esteja, Pai. Senhor, com os nossos maridos, os filhos, Senhor, os familiares, amigos, que nesse momento, Senhor, precisam da Tua presença. Pai, usa a Tua serva, Senhor, poderosamente, Senhor. Senhor, que os nossos corações estejam abertos ao Teu Espírito Santo, Pai, e que o Senhor a use, Senhor, como canal de bênção, Senhor. Senhor, para o nosso crescimento, Senhor, nessa caminhada contigo. É assim que te agradecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, obrigada, minha querida Carla. Shalom, Vaninha. Que bênção receber você aqui, minha querida. Que alegria. Estou vendo seu neto, coisa mais linda. Tem até dentinho já, gente. Coisa mais preciosa. Aleluia. Minhas queridas, hoje, se fosse dar o nome para uma palavra para esta porção, seria perseverar. Amém? Todos os anos, né, quem está próximo de mim sabe que eu sempre pergunto uma palavra para o Espírito Santo para aquele ano. E este ano ele me deu a palavra perseverar. Para este ano, então, essa é a palavra que o Espírito Santo reservou para nós. Eu gostaria que vocês, por gentileza, abrissem as escrituras comigo no livro de Jeremias, capítulo 42. Jeremias, capítulo 42. E o versículo é o 6. Amém? Posso ler? Ok. Quer seja favorável ou não, obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos, para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. Tem outra versão que diz assim: seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor, o nosso Deus, a quem enviamos, obedeceremos. Amém? Louvado seja o teu nome, eterno e poderoso. Fala conosco. Todos nós aqui conhecemos, né, do que se trata o livro de Jeremias. Amém? Jeremias foi um profeta do juízo de Deus. Ele não foi um profeta de arrependimento. Ah, se arrependa que vai dar tudo certo. Não, ele foi um profeta de juízo. Amém? Jeremias, minhas irmãs, sofreu perseguições, agressões físicas, verbais, emocionais, foi mantido preso,
e, no entanto, jamais negociou a verdade. Jamais. Eu até comentei hoje pela manhã com a Cris, eu disse assim, Cris, se Deus falasse com você para levar uma palavra de juízo para Joinville, que vão todos irem presos, serem mantidos escravos, você conseguiria fazer isso? E ela disse, não. Pois é, foi exatamente isso que Jeremias fez. Uma cidade inteira seria levada para o cativeiro. Aquilo que Jeremias recebeu do Senhor Deus foi o que ele viveu, foi o alimento, sustento de Jeremias. Ele foi fiel ao Senhor em todo o tempo. Ele não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. E ao estudarmos o livro de Jeremias, nós vamos ver, minhas irmãs, que não foi uma tarefa fácil. Não foi fácil. Ele percorreu um caminho muito duro, muito difícil. Mas ele foi. Ele permaneceu. Ele não se acovardou. Ele achou que ele era incapaz. A gente vê no início do livro, eu não tenho as palavras, eu não tenho condições. Mas o próprio Senhor que encheu Jeremias com as suas palavras. Amém? Afinal, o que pode trazer de facilidade, vejam só, para um profeta que traz o juízo de Deus? O que pode ser de bom para isso? O que traz de bom para isso? No mínimo, a gente vai ficar até com medo de falar com ele, não é? Imagina aquele povo revoltado, meio cego, meio surdo com as coisas de Deus que estavam naquele tempo. Então, trazer as palavras de arrependimento, quando alguém traz uma palavra de arrependimento, e o povo pode mudar a sua rota, né? E com isso afastar uma sentença de Deus é uma coisa. No entanto, trazer juízo de Deus não é nada bom, não é mesmo? Não é nada bom. É preciso, minhas irmãs, que essa pessoa, esse profeta, esse filho de Deus esteja extremamente firmado em Cristo e se permanecer firme, resoluto, inabalável naquilo que ele foi chamado para fazer. Quem carrega algo desse tipo, geralmente é uma pessoa solitária. Geralmente é uma pessoa solitária. Jeremias era uma pessoa solitária. Jeremias fala sobre o que está prestes a acontecer e, como sabemos, não é nada bom. A gente lê o livro, né? Eles foram levados para o cativeiro. Jeremias estava anunciando isso. E a ira de Deus, preste atenção nisso, a ira de Deus coloca os seus filhos em cativeiros. Sabe por quê? Eu já vou explicar isso. Porque o Senhor, ele nunca perdeu o controle das nossas vidas. Nunca, jamais. E quando nós estamos em cativeiros, é que provavelmente nós estamos desobedecendo ele. Não é verdade? Quando nós desobedecemos o Senhor, será que nós o alegramos ou a gente provoca a sua ira? Eu não estou dizendo que Deus é mau, gente. É só um jeito de nós compreendermos. Toda ação tem uma reação, ok? Se nós cumprimos com os princípios de Deus, com a vontade de Deus, o que traz de consequência para nós? Uma liberdade, uma libertação, não é? Não é mesmo? E se a gente provoca o contrário disso, não vamos ficando cada vez mais aprisionados? Não é verdade? E é assim que estava acontecendo nessa situação aqui. As palavras de Jeremias se tratavam de cativeiro. O cálice da ira de Deus havia chegado no ápice e ele teria que ser derramado. Nada poderia ser modificado. Diferentemente daquilo que o profeta trouxe para o rei Ezequias. Quem lembra disso? Quando o profeta disse, Ezequias, você arruma suas coisas porque você vai morrer. Ezequias, ele virou para a parede e chorou, e orou ao Senhor. E o que aconteceu? O que aconteceu? Isso está lá em 2 Reis. O Senhor, ele anulou aquela sentença, ele cancelou aquela sentença.
E ele acrescentou mais 15 anos de vida para o rei Ezequias, e não foi uma vida mais ou menos, não, foi uma vida em paz. Ezequias teve 15 anos de paz. Podem ler as escrituras. Porque tudo aquilo que o Senhor concede, anula na nossa vida, ele traz o quê? Paz. Ele traz paz. Amém? Então, minhas irmãs, se tem algo no coração de vocês que vocês estão identificando como sendo uma sentença de Deus, orem agora, neste momento, pedindo que ele volte atrás. Pedindo que ele anule isso. Amém? Porque ele é todo poderoso, ele é Pai de cada uma de nós aqui, e Pai, ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Amém? E Jeremias, minhas irmãs, teve que perseverar. E ele perseverou em Deus, como o único refúgio, o único caminho, o único alicerce, que é a verdade. Ele é a verdade, é Cristo é a verdade. Ele foi o único que poderia trazer isso para ele, e nenhum outro. Amém? Deus é o único para cada uma de nós aqui. Ele é o único refúgio, é o único socorro, o único remédio. Claro que ele vai dar o quê? Condições da gente viver aquela crise, aquela tribulação. Ele vai dizer ao nosso coração, você faz isso, você vai, faz aquilo, você ora nesse jeito, ele vai nos instruindo, mas o nosso socorro tem que ser nele. Amém? Então, perseverar significa ser constante, permanecer, conservar-se, ficar, resistir. É aquele que não desiste, que segue em frente, persiste, continua. Essa pessoa é incapaz de desistir. A perseverança de Jeremias deve nos servir de exemplo para que nós vivemos o alicerce em Deus. A perseverança faz com que a gente se alicerce em Deus. Amém? Vocês estão conseguindo compreender a vida de Jeremias? E vocês estão associando a palavra que o Senhor nos liberou para este ano? Não é coincidência, é Jesuscidência, viu, meus irmãos? Jesus é o nosso próprio Deus que nos dá o sustento. A gente sabe disso, mas a gente tem que saber isso de forma categórica. Para quê, minhas irmãs? Para que a gente possa manifestar o reino de Deus. Amém? Jeremias viveu na pele o que é ser desagradável, porque aquilo que ele trazia não era nada bom. E aquilo que ele ouvia trouxe o pior do ser humano para fora. Trouxe ingratidão, trouxe julgamento, trouxe violência, e ele viveu e suportou tudo aquilo. Existem algumas situações que algumas pessoas que escutam algo que elas não gostam, o que acontece? Elas podem até parar de falar conosco, não é verdade? Foi isso que aconteceu com ele, só num grau muito pior. Um grau muito pior. Claro que isso aqui não refere àquilo que tem temor ao Senhor. Quem tem temor ao Senhor pode até oferecer um pouco de resistência no início, mas depois compreende e vai se moldando aquilo, amém? Então, a ilusão de não viver debaixo do temor ao Senhor traz uma vida de revolta. Preste atenção no que eu estou falando. A ilusão de não viver debaixo do temor do Senhor traz uma vida de revolta. Quem não tem temor ao Senhor vive uma revolta, chegando ao ponto até de agressividade. Agressivo de vias de fato. Dependendo do limite rompido, a pessoa até agride outra. Forte, né? A revolta é insubmissão contra qualquer autoridade. Eu vou repetir. A revolta é insubmissão contra qualquer autoridade. É insubmissão contra o porta-voz de Deus. É motim, é levante. A revolta quando se eleva, e ela não é freada, não para, ela chega ao nível de indignação. A indignação é um sentimento de injustiça, de afronta, de repulsa, de revolta.
E contém o quê? Ira intensa, raiva, ódio. É isso que estava acontecendo naquela situação, naquele povo. Eles chegaram ao limite da indignação, tanto que prenderam Jeremias. Deixaram ele dentro de uma cisterna, colocaram ele dentro de uma cisterna e sabiam que ele poderia morrer porque não tinha mais o que comer. Isso é indignação. Amém? Viver sem o temor do Senhor traz exploração e alimento espiritual de péssima qualidade. Isso é muito forte. Viver sem o temor do Senhor traz exploração e alimento espiritual de péssima qualidade. A pessoa se sente insaciável, buscando alimentar-se em várias fontes. Isso é muito grave. Essa pessoa tem fome, só que ela não se sacia, porque ela acaba comendo qualquer coisa. É muito forte. Cuidado. Quem se sente insaciável acaba comendo coisas que são lixo. Muito forte. Por essa razão, temos que sempre pedir ao nosso Pai constante temor. Pai, nos batiza com temor. Me dê temor, Senhor. Todos os dias a gente tem que pedir isso a Ele, gente. Para quê? Para não desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda. Vejam, minhas irmãs, o nosso Pai, ele não muda. O nosso Pai não muda. Nunca. Ainda que o cálice de sua ira esteja prestes a ser derramado, isso não acontece antes que ele anuncie o que vai acontecer. Não é verdade? Ele sempre fala aos seus profetas, aos seus filhos, o que está prestes a acontecer. Ele está anunciando que ele não está se agradando com as coisas que andam acontecendo. E o que a gente tem que fazer? Buscar a vontade dele em único lugar na nossa vida. Para que a gente não vire revoltados e nem indignados e acabe explorando outras pessoas e comendo alimento que não nos traz substância. Amém? A gente pode ver isso no Salmo 25, verso 14, que os segredos dele, ele anuncia aos que o amam. Ele faz isso. Nós fizemos um propósito em 12 dias de janeiro, com jejum e orações, usando o Salmo 25. O Salmo 25, ele contém coisas muito poderosas. Eu sugiro que vocês meditem nesse salmo. E a gente também vê que ele anuncia lá em Amós, né? Para os seus profetas, para os seus filhos, para os seus amados. Então, mesmo que esteja prestes a ser derramado, o seu cálice da ira, ele vai anunciar. E foi isso que ele fez através de Jeremias. E ele, o que ele fez, gente? Ele perseverou. Perseverou. No texto inicial dessa ministração, né, nós vimos que tinha um grupo de pessoas que procurou Jeremias. Não é? Olha, Jeremias, você fala com o Senhor e tudo aquilo que ele disser, sendo bom ou mal, nós vamos fazer. Não é verdade? Esse grupo ele fez um voto com o Senhor. Um voto, o que é? É um compromisso, uma aliança com Deus. E ainda que a resposta de Deus fosse boa ou má, eles iriam obedecer. Esse grupo obedeceria. Porque sabiam que assim correria tudo bem com cada um deles. Porque ainda que a vontade de Deus, que a indicação de Deus do que fazer fosse ruim para eles, eles sabiam que era bom para eles seguir. Amém? E eles decidiram fazer esse voto ao Senhor e cumpririam, inobstante o que fosse. E isso é um exemplo para nós. Amém? Que nós temos também que fazer aquilo que o Senhor coloca no nosso coração para fazer. O que determina, irmãs, se é bom ou ruim? O que determina? Como é que a gente acha se é bom ou ruim? Sabe o quê? É a nossa vontade, a nossa expectativa, a nossa projeção, os nossos planos, ou seja, a nossa alma. Eu vou dar um exemplo aqui prático. Eu gosto muito de tomar café, né? O Senhor coloca no meu coração assim, não tome mais café. Ai, mas aquilo é ruim para mim, porque eu gosto.
Mas adiante o Senhor já viu que aquilo vai me dar um problema no estômago. Entenderam? Então, tudo aquilo que o Senhor faz, determina sobre as nossas vidas, para nós é bom. Mas a gente ainda não sabe de um todo o que Ele quer dizer para a gente. Mas eu aconselho a sempre ouvir, porque faz bem para nós. Ainda que no primeiro momento a nossa expectativa está dizendo é ruim. As nossas projeções estão dizendo que são ruins. Amém? Todo filho de Deus sabe que a vontade dele é sempre para o nosso próprio bem, para que tudo vá bem conosco. No entanto, a força da nossa própria concupiscência repele a vontade de Deus. Isso é andar contrário à perseverança. Perseverar é andar inabaladamente conforme a palavra de Deus, ainda que seja ruim para nós. Veja Jeremias. Jeremias recebeu uma palavra de juízo, e ele sabia que aquele povo estava tão obstinado, estava com rebeldia, estava indignado, que faria mal para ele. Mas mesmo assim ele perseverou. Amém? Perseverar e seguir a palavra de Deus, ainda que a nossa saúde esteja abalada. Perseverar e seguir a palavra de Deus, ainda que os montes se abalem. Perseverar e seguir a palavra de Deus, mesmo quando ele retirar a nossa renda familiar. Amém? Perseverar e seguir a palavra de Deus quando tiver que perdoar o imperdoável. Amém? Sabe aquilo que você acabou de pensar agora? Exatamente isso que é para perdoar. Exatamente. Perseverar é crer que ele nunca perde o controle de nada, mesmo que tudo esteja nos esmagando, triturando, nos apertando, extraindo, porque sabe que é para o nosso bem. Então, minhas queridas, vamos perseverar. A palavra que o Espírito Santo liberou para este ano é perseverar. Haverão dias que estarão muito difíceis. E eu não vou trazer só palavras de adulação aqui, não. Nós sabemos que todo mundo sabe que Jesus vai voltar, amém? E esses dias estão anunciando isso, minhas irmãs. E a partir deste ano as coisas vão ficar bem estreitas. Bem estreitas. Se ele liberou essa palavra de perseverança, não é porque ele não já nos deu escape, ele já nos deu escape. Mas é para nós fazermos a nossa parte. Se ele está trazendo caos na sua casa, minha irmã, glorifique ele agora, porque ele está alinhando. Ele não vai deixar nada desalinhado. Ele não vai deixar nada escondido, nada no oculto. Ele vai trazer tudo para fora, para que seja alinhado. Ele não traz para fora, minhas irmãs, porque ele quer nos envergonhar. Porque ele quer que a gente passe vergonha. Não. Ele vai trazer para fora porque ele ama. Ele ama a Sara, ele ama a Adria, a Grazi, ama a Vaninha, a Karine, a Suzana, a minha mãe, a Sandra, a Áurea, a dona Fátima, a Fábia, a Cris, a Irânia, a Miriam, a minha vida. Ele não vai deixar nada que nos tropece. Nada. Ele vai nos consertar, porque ele nos ama. Ele nos ama. E se ele disse que não é para nos conformar com a cultura deste mundo, para que nós tenhamos Cristo como modelo de caráter, ele vai nos transformar semelhante a Cristo. Perseverem. Serão dias difíceis. Perseverem. Serão dias difíceis. Mas amém. Ele vai nos apertar em amor, vai nos apertar dizendo, eu te amo, olhando nos nossos olhos e dizendo, eu te amo. Para que nós estejamos fortalecidas. Nós estamos estudando o livro de Neemias, não é, minhas irmãs, lá nas Atalaias, e nós aprendemos tanto com Neemias. E ele não orou pedindo, pare com essa tribulação agora, pare com essas coisas que estão me machucando. Não, ele pediu fortalecimento.
Então, neste tempo, eu peço para cada uma de nós aqui nessa sala, sejamos fortalecidas pelo Pai. Papai, nos fortaleça em nome de Jesus. Nos transforme, Pai, em espíritos inabaláveis. Papai, ainda que nós tenhamos que viver intempéries, seja o Senhor nosso sustento. Que a gente não se mova nem para a direita e nem para a esquerda. Que nós estejamos fortalecidas, firmes em Ti. Que os nossos olhos estejam mantidos firmes em Ti, fixos em Ti. Porque, do contrário, a gente não vai suportar. Aliás, com Ele tudo podemos. Aleluia. Mas Ele disse outra coisa, minhas irmãs. Temos que perseverar, sim, serão dias terríveis, sim, mas os filhos, os que amam a Deus, viverão o extraordinário dele. Nós efetivamente provaremos o seu sobrenatural, nós viveremos sinais, prodígios e maravilhas. Nós faremos coisas ainda maiores que Cristo fez, porque ele disse: vocês que estiverem em mim farão coisas ainda maiores. Por isso precisamos perseverar. Precisamos estar firmadas. Então eu peço, Pai, cria em cada uma de nós aqui um coração puro. Renova em cada uma de nós aqui um espírito inabalável. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a sermos perseverantes. Amém? Era essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, queridas. Não é para gerar medo, nem receio, é para entender o amor dele por nós. Amém? Eu vou fechar.